Olá, tudo bem com você, aluno do segundo ano? Hoje, então, nós vamos agora ver a parte final do PET volume 6, que continua trabalhando com a questão do equilíbrio químico. Só que agora, nessas duas últimas semanas, que são as semanas 3 e 4, nós vamos entrar em um conceito que não foi abordado ainda, que foi a constante de equilíbrio, e já vai pular para outro tipo de equilíbrio, que é o equilíbrio iônico, que nós aplicamos nas soluções aquosas para a gente fazer, por exemplo, a medição do que a gente conhece como pH, né, que a gente utiliza no nosso cotidiano para saber a acidez ou a basicidade ou se um meio é alcalino ou ácido, né? Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação, para a gente poder, então, ir para os exercícios, né? Então, vocês viram que o vídeo passado acabou ficando bem extenso em função de equilíbrio químico ser uma parte, né, da química que tem bastante conteúdo, né? E acredito que este daqui não vai ser diferente, tá, gente? Então, olha só, o que seria constante de equilíbrio, gente? Constante de equilíbrio, no caso, né? Ela é representada pela letra K. E aí, não foi abordado para vocês, mas nós temos o que a gente chama de Kc, que é a constante de equilíbrio em função das concentrações mol por litro dos participantes da equação química, né, do equilíbrio químico. E nós teríamos também o que a gente chama de Kp, não foi trabalhado, não sei se no próximo PET a gente vai abordar sobre isso, mas este Kp, ele está relacionado, né, ele é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. E aí, no caso, o Kp, a gente só trabalha com substâncias gasosas, né? A gente só utiliza participantes gasosos para fazer a representação da expressão da constante de equilíbrio das pressões parciais, que é o Kp. Nós vamos trabalhar só com a constante de equilíbrio em função das concentrações mol por litro, que é o Kc. Então, para essa equação genérica aqui, né, equação genérica não, desculpa, para essa equação de exemplo que foi dada aqui, né, percebam que o equilíbrio ele tem que estar num sistema fechado, a gente tem que ter esse equilíbrio acontecendo a uma determinada temperatura, porque a temperatura ela influencia no valor da constante de equilíbrio, como a gente viu na aula passada sobre o deslocamento do equilíbrio, tá? Quando a gente tem a situação do equilíbrio estabelecida, o que acontece? Ela é caracterizada pela velocidade da reação direta ser igual à velocidade da reação inversa. Quando a gente aplica a lei da velocidade, né, que a gente estuda lá na cinética química, o que é essa lei da velocidade? Essa lei da velocidade ela é caracterizada por uma constante que nós chamamos de K, e nessa lei da velocidade a gente só envolve os participantes, né, que estão dos lados dos reagentes, porque a velocidade de uma reação vai depender exclusivamente, né, destes reagentes em si, da concentração destes reagentes, né? Para a gente fazer a determinação desta lei da velocidade, utiliza-se, então, métodos experimentais, porque esses métodos experimentais vão nos fornecer informações a respeito de possíveis expoentes que a gente tenha que atribuir a esta expressão. No caso da constante de equilíbrio, se tiver algum coeficiente aqui na frente, né, dos nossos participantes, estes expoentes serão considerados também nas expressões. Neste caso, vocês estão vendo que o coeficiente para todo mundo aqui seria 1, porque não tem nada escrito na frente. Então, por isso que a lei da velocidade da reação direta ficou dessa forma e da reação inversa ficou dessa forma. Como no equilíbrio as velocidades se igualam, né? Então V1 é igual a V2, a gente pode falar que K1, que é a constante da velocidade da reação direta, vezes as concentrações de CO e NO2, é igual a K2 vezes as concentrações mol por litro de CO2 e NO. Tá? Quando a gente, né, reorganiza esses dados aqui, a gente vai ter K1 sobre K2
Isso vai ser igual a concentração mol por litro de CO2 vezes concentração mol por litro de NO sobre concentração mol por litro de CO vezes concentração mol por litro de NO2, tá? Percebam que, né, como a gente tem aqui os valores de K e K e os dois valores de K são constantes, né, a gente pode substituir isso daqui por um valor único ou por um termo único que nós vamos chamar de Kc, que é justamente o que a gente chama de constante de equilíbrio, tá? E percebam que ao substituir, né, K1 sobre K2 por Kc, a minha expressão fica dessa forma, aonde que, para eu representar a expressão da constante de equilíbrio, nós vamos fazer o quê? Na parte de cima, nós vamos representar os nossos produtos, né? A concentração mol por litro de cada um dos participantes, que nós chamamos de produtos, sobre a concentração mol por litro de cada participante que está do lado dos reagentes. Então, simplificadamente, a gente tem isso. Kc é igual à concentração mol por litro dos produtos sobre a concentração mol por litro dos reagentes. Lembrando que, quando a gente utiliza colchetes, o colchete, né, ele é uma simbologia para expressar concentração mol por litro, tá? Então, aqui, se a gente for aplicar para outras equações aqui, né, lembrando que cada equilíbrio ele vai estar a uma determinada temperatura, né, percebam que aqui, ó, quem que é o meu produto? HCl, e olha como é que a gente, e os reagentes, né, no caso, H2 e Cl2, olha como é que fica a expressão do Kc. Concentração mol por litro de HCl ao quadrado sobre concentrações mol por litro de H2 vezes Cl2. De onde que saiu esse expoente 2? É o coeficiente estequiométrico de HCl. Então, no outro slide eu falei que se existisse um coeficiente, né, a gente deveria colocar como expoente, né? A segunda situação, olha, 2SO2 mais O2, produzindo 2SO3. Então, SO3 é o produto, né? Então, fica na parte de cima, concentração mol por litro de SO3 ao quadrado, porque tem o expoente 2 aqui, sobre concentração mol por litro de SO2, que é um dos reagentes, ao quadrado, por causa do coeficiente 2, vezes a concentração mol por litro de O2, que é o outro reagente, tá? Não vou continuar para os outros, não, porque eu acredito que aqui, analisando aqui como é que faz, vocês já devem ter entendido como é que a gente representa essa expressão da constante de equilíbrio. Ela aqui está acompanhada de valores, que seriam os valores, né, da constante de equilíbrio para cada reação, para cada equilíbrio químico aqui, na determinada temperatura, tá? Como que a gente chega nestes valores? Para a gente fazer o cálculo da constante de equilíbrio, né, nós precisamos das concentrações dos participantes do equilíbrio no equilíbrio de fato. Então, por exemplo, quando as concentrações estão constantes, né, dos reagentes e produtos, sabemos que o equilíbrio químico foi atingido. Então, é este valor de concentração mol por litro constante que nós aplicamos na fórmula ou na expressão da constante de equilíbrio para chegar nesses valores. Não podemos utilizar esses valores nem antes de atingir o equilíbrio, porque senão o cálculo vai dar errado, tá? Não vamos atingir ou não vamos chegar no resultado da constante de equilíbrio. Como eu já comentei para vocês dos equilíbrios heterogêneos na última aula, então já vou citar aqui para vocês que quando tivermos equilíbrios heterogêneos, né, na constante de equilíbrio nós vamos omitir os participantes sólidos ou líquidos, porque como foi falado anteriormente, a concentração desses participantes não se altera, permanece constante. Então não faz sentido a gente colocar na expressão da constante de equilíbrio algo que não altera, tá? Só faz sentido, né, a gente colocar os participantes que as concentrações mol por litro podem ser alteradas mediante um deslocamento de equilíbrio, tá? Então percebam que tudo que está sombreado aqui, ó, nessas três equações de baixo, não entrou na equação ou na expressão da constante de equilíbrio, ok? O que é o quociente da reação? O quociente da reação, gente, ele é representado da mesma forma que a expressão da constante de equilíbrio, tá? Então, a gente vai ter produtos, concentração mol por litro dos produtos, sobre a concentração mol por litro dos reagentes.
Só que no caso do quociente da reação, a gente pode fazer o cálculo em qualquer instante. Antes do equilíbrio, no momento que se atinge o equilíbrio ou depois de atingir o equilíbrio, tá? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma relação entre o quociente da reação com a constante de equilíbrio para saber se realmente aquele sistema, né, onde está acontecendo uma reação reversível, o equilíbrio foi atingido. Então, quando, né, a gente fizer esta relação de quociente da reação pelo Kc e o resultado for 1, exatamente 1, né, a gente sabe que o sistema atingiu o equilíbrio. Quando o valor for diferente de 1, o sistema não está em equilíbrio, mas aí prestem atenção que quando a relação der um valor maior que 1, quer dizer que eu tenho mais produto do que reagente no equilíbrio, e se a relação for menor que 1, quer dizer que eu tenho mais reagente que produto no equilíbrio, tá? Então, até esse slide aqui é relativo à semana 3. Daqui em diante é relativo à semana 4, que é quando se começa a trabalhar os equilíbrios iônicos em soluções aquosas, tá? Então, o que seria este equilíbrio iônico? Vão ser, né, equações químicas, equilíbrios químicos, onde nós vamos ter participantes iônicos, cátions e ânions, tá? Então, o que é importante a gente saber? Alfa é o que a gente chama de grau de ionização. Quando a gente estuda as funções inorgânicas lá no primeiro ano, a gente aprende a fazer esse cálculo de grau de ionização ou grau de dissociação. O que seria esse grau de ionização? É a quantidade de mols dissociados ou ionizados dividido pela quantidade inicial de mols. O que isso me informa, gente? Ele me informa se a minha substância que eu adicionei à água sofre bastante ionização ou não. Se ela sofre bastante ionização ou dissociação, como é o caso das bases, né? Isso quer dizer que eu tenho aí um ácido ou uma base fortes. Eu tenho o que eu chamo de um eletrólito forte, que é aquela substância que dissolvida em água vai formar ou liberar os seus íons, tá? E o que a gente conhece como constante de ionização, que é o Kc, ou simplesmente K, né? A gente vai representar aqui nesse caso como Ki, para falar de uma constante de ionização. E aí este Ki, no caso dos ácidos, a gente pode trocar por Ka, né? O Azinho relacionado com ácidos. E para as bases a gente pode chamar de Kb, porque B está relacionado com bases, tá? Quando nós trabalhamos, no caso aqui, ó, aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base, né? A fórmula do ácido começa com hidrogênio, a fórmula da base termina com OH, tá? Quando nós trabalhamos, gente, com ácidos e bases fortes, isso quer dizer que quando eles são dissolvidos em água, eles ionizam praticamente que 100%, tá? Isso vai indicar para a gente que a constante de ionização deles, o Ka ou o Kb, será muito alto, tá? Então, isso indica que a gente vai ter praticamente toda aquela estrutura inicial ionizada ou dissociada, tá? Então, aí a gente tem um eletrólito forte. Esses dois exemplos aqui, eles estão mostrando o contrário. Aqui eu tenho um ácido e uma base fracas, tá? Ou seja, quando eu adiciono elas em água, elas ionizam ou dissociam pouco. Ou seja, no caso do HCN, que é o ácido cianídrico, poucas moléculas de HCN vão originar H+, e CN-. Lembrando que o H+ é o íon responsável pela característica dos ácidos, né? Pela acidez. No caso do hidróxido de amônio, poucas estruturas, né? Porque aqui é um composto iônico, né? Pouco desse NH4OH vai originar NH4+ e OH-, que é o íon característico das bases, tá? Sendo assim, eles são caracterizados eletrólitos fracos, porque quando a gente representar, né, a expressão da constante de equilíbrio e utilizar as concentrações dos participantes, né, no equilíbrio e realizar os cálculos, nós vamos ter um valor numérico da constante de equilíbrio que será baixa. Consequentemente, isso indica que nós temos um eletrólito fraco,
tá? Então, para ácidos e bases fortes, né, ocorre praticamente 100% de ionização no caso dos ácidos ou 100% de dissociação no caso das bases. Então, a gente vai ter muito H+ na solução, quando é uma solução ácida, muito OH- na solução, quando for uma solução básica, indicando que é um eletrólito forte. Outros ácidos ionizam pouco, então liberam pouco H+, então são eletrólitos fracos. A constante de equilíbrio será baixa, e o mesmo se aplica às bases fracas. Quando dissolvidas em água, vão originar poucas hidroxilas, pouco OH-, né? Consequentemente, também é um eletrólito fraco, e a constante de equilíbrio será baixa, tá? Então, só para aplicar aqui para vocês, olha só, ácido clorídrico é um ácido forte, tá? Então, praticamente 100% das moléculas de HCl vão originar H+ e Cl-, tá? No caso do HNO2, eu tenho um ácido fraco, tá? E o HCN é um ácido mais fraco ainda comparado ao HNO2. Como é que eu entendo essa força aqui, gente? Pela constante. Percebam que aqui ó, no HCl, 1 vezes 10 a 7. No caso do HNO2, 4,7 vezes 10 a menos 4. Olha como é que o expoente aqui agora está negativo, tá? Então, quando o expoente está negativo, quer dizer que é um número menor do que 1, né? Então, comparado com esse daqui, ó, o valor do ácido HNO2, a constante de acidez dele, é menor do que do HCl. Agora, compara o HCN. A base, olha, 10 a menos 10. É menor do que 10 a menos 4 e muito menor do que 10 a menos 7. Então, gente, analisando a constante de acidez no caso dos ácidos, nós conseguimos saber se um ácido é fraco ou forte. Quanto maior for o Ka, que é a constante de acidez, maior é a força do ácido. Um ácido forte, tá? Que ioniza muito, libera muito H+. Quanto menor é a constante de acidez do ácido, mais fraco é o ácido, tá? Agora, existe uma outra forma da gente trabalhar com esse valor aqui, porque prestem atenção. O Ka eu vou ter ou um número muito grande, base 10 e um expoente positivo, ou um número muito pequeno, base 10 e um expoente negativo. Trabalhar com base 10 com expoente positivo ou negativo não é muito fácil, né? Dá um pouquinho de dificuldade da gente manipular os dados. Para facilitar isso, né, existe o pKa ou pKb no caso das bases. O que seria esse pKa? Né? É quando a gente aplica o menos log do Ka, que é a constante de acidez. Quando a gente aplica o menos log no valor da constante de acidez, né, a gente acaba transformando aquele número que é muito grande ou muito pequeno, né, num número sem base 10. Né? Então, no caso do HCl, aquele Ka lá, quando eu aplico a fórmula do pKa, ele se transforma em menos 7. No caso do HNO2, quando eu aplico a fórmula do pKa com o valor de Ka que está na tabela, eu chego num valor de 3,3. E no HCN, a gente chega num valor de 9,3. Perceba que aqui no caso, quando a gente aplicou o pKa, né, que é menos log do Ka, inverteu. No Ka, quem tinha um valor mais alto era um ácido forte. E quem tinha um valor de Ka muito baixo era um ácido fraco. Olha o que aconteceu aqui agora. O HCl agora está com um valor muito pequeno e o HCN está com um valor bem maior. Então, quando nós analisarmos o pKa de ácidos, né, ou bases, quem tiver o menor valor de pKa vai ser o meu ácido forte. Quem tiver o maior valor de pKa vai ser o meu ácido fraco. Sendo assim, a relação que a gente chega até aqui é que quanto menor for o valor de Ka, maior será o valor do pKa. E vice-versa, né? O que é essa lei de diluição desse Ostwald? Tá? Esse cientista, né, por meio de algumas deduções,
ele chegou nessa afirmação, que o grau de ionização de um eletrólito, e aí no caso a gente está considerando um eletrólito fraco, um ácido fraco ou uma base fraca, tendendo para 100%, o grau de ionização de um eletrólito aumenta, tendendo para 100% à medida que a solução se dilui, tá? Então, quando a gente dissolve, né, um eletrólito fraco em água, ele se ioniza ou dissocia numa determinada extensão. À medida que a gente for adicionando mais solvente naquela solução, aquele eletrólito tende a se ionizar cada vez mais. Foi isso que ele observou. E aí ele chegou nessa expressão aqui inicialmente, né, que envolve o número de mols vezes o grau de ionização ao quadrado sobre, né, o volume vezes 1 menos o grau de ionização, tá? Só que quando a gente trabalha com um eletrólito fraco, a gente viu lá atrás que o alfa é muito pequeno, tá? O grau de ionização é muito pequeno. Então, se a gente for analisar esse 1 menos o grau de ionização, nós vamos chegar num valor bem próximo de 1. Sendo assim, a gente pode cancelar essa parte de baixo e reduzir a expressão para isso daqui, ó, tá? Por que aqui agora está M, gente? Porque número de mols dividido por volume é o que a gente usa para fazer a concentração mol por litro. Por isso que a gente tem esse símbolo de molaridade aqui. Então, vezes grau de ionização ao quadrado. Olha só, quando a gente aplica com um exemplo aqui. Aqui eu tenho o ácido acético, né, que é um ácido fraco, que em solução aquosa ioniza pouco, origina pouco H+, e pouco íon acetato. Preste atenção na tabela. Quando a concentração é 0,1 mol por litro, este é o grau de ionização. Quando a gente aumentou a solução, a quantidade de solvente, né, a concentração do meu ácido diminuiu. O que aconteceu com o grau de ionização? Aumentou. E assim sucessivamente. Graficamente, como é que a gente analisa esse processo de diluição? A gente analisa esse gráfico ao contrário. A gente analisa daqui para o centro. Olha só. Para cá, indo para a direita, a concentração aumenta. Se a gente voltar, quer dizer que a concentração está diminuindo, ou seja, a gente está simulando a situação de diluição. Chega a um determinado ponto que o que acontece com o grau de ionização? Ele começa a subir, tendendo a 100%. Então, foi isso que o Ostwald percebeu em relação aos ácidos fracos. Consequentemente, também se aplica no caso das bases. Agora a gente vai começar a aplicar um pouco desse conhecimento em relação à água, para a gente finalmente ir para a questão do pH, tá? A água pura, ou seja, quando a gente só tem moléculas de água num determinado recipiente, num determinado sistema, né, ela tende a sofrer ionização, né? Esta ionização das moléculas de água se chama autoionização da água. Acontece, de fato, é o que está nesta segunda equação, né? Eu vou ter aqui, ó, duas moléculas de água, né, reagindo, ou seja, este hidrogênio que está aqui, ele vai se ligar a essa primeira molécula de água e vai formar este íon aqui, ó, H3O+. Este íon H3O+, a gente chama de íon hidrônio. Consequentemente, essa segunda molécula de água aqui, como perdeu um hidrogênio, vai se reduzir a OH-, que a gente chama de hidroxilo. Este é o processo de autoionização da água. Simplificadamente, nós representamos como está na primeira equação aqui, ó. Água, né, ela se ioniza em H+, e OH-. Então, a gente vai utilizar esta expressão aqui para a gente continuar o nosso raciocínio. Mas saibam que isso é uma forma simplificada do que aconteceu aqui no meio, tá? Na verdade, a gente tem em água ou em solução íon hidrônio. É este íon hidrônio aqui que a gente utiliza para fazer a medição do pH, tá? Quando a gente utiliza esta expressão aqui e representa a expressão da constante de equilíbrio, nós chegamos nesta representação. K, que é a constante de equilíbrio, vai ser igual às concentrações mol por litro de H+, vezes OH-, sobre a concentração de H2O. Aí a gente chega num detalhe que eu já abordei aqui com vocês,
que a gente não inclui na expressão da constante de equilíbrio substâncias sólidas nem líquidas. No caso aqui, a água é o nosso solvente, é o nosso líquido. Então, a concentração da água também não se altera, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, olha só. Olha qual que é o grau de ionização das moléculas de água. 1,81 vezes 10 a menos 9. Muito baixo, tá? Como esse grau de ionização, ele representa, né, o processo de ionização da água, a gente pode falar que a constante de ionização da água tem este mesmo valor na temperatura de 25 graus Celsius, tá? E aí, o que a gente vai fazer com essas informações? Esta concentração aqui, ela permanece constante, e aqui a gente tem uma constante. Então, de certa forma, nós vamos reorganizar essa expressão de modo que K multiplica a concentração de água. Lembrando que isso tudo aqui é uma constante. Isso vai ser igual à concentração mol por litro de H+, e OH-. Esta multiplicação, né, equivale à constante de ionização de 1,81 vezes 10 a menos 16. Quando trabalhamos com soluções, a gente trabalha com concentração mol por litro. Então, em 1 litro de água, quantos mols de moléculas de água nós temos, né? Então, resolvendo este cálculo aqui, né, 1000, que é a massa das moléculas de água, 18, que é a massa molar da água, nós chegamos em 55,5 mols de água, né, em 1 litro. Quando nós, né, substituímos os valores, como assim? K, que equivale a 1,81 vezes 10 a menos 16. Vezes a concentração de água, que é 55,5, nós vamos chegar neste valor aqui, ó, de 1 vezes 10 a menos 14, e este valor, ele está a temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, a 25 graus Celsius que a gente obtém este valor de constante de ionização da água, do produto iônico da água. Percebam que agora a gente não está chamando aqui de K vezes concentração de H2O+. Mudou para KW. Ou seja, quando eu multipliquei esses dois valores, né, eu vou substituí-los por um novo valor ou por um novo símbolo, por uma nova expressão, por uma nova constante. Né? KW por quê? W, né, vem de água em inglês, que é water. Tá? Então, o produto iônico da água é igual a KW, e este produto iônico da água, que é o quê, gente? Concentração de H+, vezes concentração de OH-, isso equivale a 1 vezes 10 a menos 14, a temperatura de 25 graus Celsius. Por que eu frisei a 25 graus Celsius? Porque anteriormente a gente viu que a temperatura é o único fator que altera a constante de equilíbrio. Como KW é uma constante de equilíbrio, né? Então a gente vai ter valores diferentes para temperaturas diferentes, ok? Mas a gente sempre vai utilizar o valor correspondente a 25 graus Celsius, tá? É daqui que a gente vai extrair o raciocínio para a gente chegar no pH mais para frente, tá? Quando nós temos água pura, o que acontece? A gente já viu que parte das moléculas de água sofre o processo de ionização, gerando H+, OH-. Ou seja, 1 mol de molécula de água origina 1 mol de H+, e 1 mol de OH-. Sendo assim, gente, nesta expressão aqui, a gente está percebendo que as concentrações dos dois participantes é a mesma. Ou seja, quando a gente multiplica este vezes esse, nós chegamos em 10 a menos 14. E a gente sabe que as concentrações são semelhantes por causa da equação aqui em cima. Então, se a gente, né, fizer um cálculo para chegar na concentração de um determinado valor, consequentemente, a gente chega para o outro valor também. No caso, se a gente calcular para H+, a gente também acha o de OH- e vice-versa.
Basicamente, o que a gente faz com esse valor aqui, 10 a menos 14? A gente vai tirar a raiz quadrada dele. Então, 10 a menos 14, nós vamos chegar em 10 a menos 7. Ou seja, a concentração de OH- e a concentração de H+, a 25 graus Celsius, é equivalente a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Tá? E aí, o que a gente faz com este valor? A gente relaciona com as soluções ácidas e com as soluções básicas. O que é uma solução ácida, gente? É uma solução que tem uma concentração grande de H+. Consequentemente, a concentração de OH- tem que ser pequena. Por que ela tem que ser pequena, gente? Porque voltando na expressão aqui, ó, concentração mol por litro de H+, e concentração mol por litro de OH-, quando eu multiplico os dois, tem que resultar em 10 a menos 14, tá? Então, em soluções ácidas, a concentração de H+ aumenta. Consequentemente, a de OH- diminui, para que essa multiplicação, para que o produto iônico daqui resulte em 10 a menos 14, tá? Então, em soluções ácidas, a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7. E a de OH- menor que 10 a menos 7. Nas soluções básicas ou alcalinas, vai ser o oposto. Quem vai estar em maior concentração é o OH-. Então, ele vai ter uma concentração maior que 10 a menos 7. O H+ vai ter uma concentração menor que 10 a menos 7, porque, ao multiplicar as concentrações, o produto tem que resultar em 10 a menos 14. E aí a gente chega nesta escala aqui, ó, onde 10 a menos 7, ou seja, a concentração de H+ igual a 10 a menos 7, a concentração de OH- igual a 10 a menos 7, é o que a gente considera uma solução ou meio neutro. Se a concentração de H+, ela aumenta, né? Como é que a concentração de H+ aumenta, gente? Preste atenção que o expoente é negativo. Então, para a concentração aumentar, né, o valor numérico aqui tem que ir decrescendo. Então, 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 7. E à medida que a gente caminha para a esquerda aqui, né, a concentração de H+ aumenta. Tá? Então, quando a concentração de H+ aumenta, o meio tende a ficar ácido. E quando a concentração de OH- aumenta, que é caminhando para cá, né? O meio tende a ser básico ou alcalino, ok? Aí a gente para e olha, nossa, estou trabalhando de novo com base 10 e número e expoente com sinal negativo. Difícil de a princípio, olhar e já tirar essas conclusões de forma rápida, né? Então, para isso que veio o que a gente conhece como escala de pH e escala de pOH, que é menos conhecido. Então, da mesma forma que a gente aplicou para o Ka, né, o menos log de Ka, e esse menos log de Ka nós conhecemos como pKa, no caso das concentrações de H+ e OH-, nós também vamos aplicar o menos log. E aí o menos log de H+ resulta no que a gente conhece como pH, que é o potencial hidrogeniônico. E se a gente aplicar o menos log na concentração de OH-, a gente chega no pOH, que é o potencial hidroxiliônico. Tá? Continuando com os raciocínios aqui, gente. A gente viu lá atrás que o produto iônico de H+ e OH- resulta em 10 a menos 14. Quando a gente aplica as propriedades dos logaritmos, né, que a gente aprende lá na matemática, nestas expressões que a gente tem aqui, a gente vai ver que, né, quando a gente tem um produto de logaritmos, o que na verdade a gente tem? A gente tem o logaritmo de H+ sendo somado com o logaritmo de OH-, tá? Isso vai resultar em menos 14. Número negativo, né, gente? Para a gente tirar esse negativo daqui, a gente tem que substituir, né? A gente tem que trocar o sinal do log. Aqui era positivo. Então, se eu coloco negativo aqui, eu chego no pH.
Se eu troco o sinal do log do menos OH, do OH menos aqui para negativo, aí eu chego no POH. Sendo assim, o valor numérico final aqui será positivo. Então, né, a gente viu aqui que somando, né, um com o outro dava menos 14. Neste caso aqui, se eu fizer o menos log de H+, e o menos log de OH-, eu chego em 14 positivo. Então, a gente chega na conclusão que pH mais POH resulta em 14. Então, daí que vem as escalas que a gente conhece, principalmente a escala de pH, tá? Então, agora a gente consegue trabalhar com um número inteiro, né? Com um número que não está na base de 10, fica mais fácil de analisar. Então, na água pura, que a gente tinha visto lá que era 10 a menos 7 para os dois, a gente vai ter que vai ser pH ou POH igual a 7. Aí a gente tem um meio neutro, tá? Agora, para soluções ácidas, o que, que a gente vai ter? Um pH menor que 7, que é o mais comum de se olhar, mas se a gente analisar o POH, a solução ácida vai ter um POH maior que 7. Nas soluções básicas, o que, que a gente vai ter? O mais comum é usar o pH, né? Então, se o pH for maior que 7, a solução é básica. E, no caso do POH, ele será menor que 7. Então, aí a gente tem aqui, né? Se a gente for utilizar o pH, que é o mais comum, meio neutro, pH igual a 7, solução ou meio ácido, pH menor que 7, solução básica ou alcalina, pH maior que 7. No caso do POH, né, o meio neutro não muda e a gente só inverte aqui no caso dos meios ácidos ou básicos, né? Se for meio ácido, POH é maior que 7. Se for básico ou alcalino, POH é menor que 7. Então, aquela escala que eu mostrei anteriormente com as concentrações de H+ e OH-, com valores, né, base 10 e expoente negativo, nós trocamos aqui por valores inteiros muito mais fáceis de serem analisados. Ok? Dessa forma, então, a gente fecha a parte teórica, finalmente, tá? E a gente pode ir para os exercícios, tá? Então, os exercícios da semana 2 e semana 3. Então, olha só. A aplicação do princípio de Le Chatelier possibilita o controle da direção e da extensão de uma determinada reação química. Um exemplo químico é o equilíbrio entre as formas rosa e azul dos íons cobalto. Essa expressão aqui, gente, representa, né, aquela imagem do galinho do tempo que eu mostrei para vocês lá no PET anterior, né, que é para a gente fazer uma previsão se o tempo vai chover ou não vai, se ele vai ficar úmido ou não vai, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando a gente tem esse complexo com o cobalto aqui, ó, né, a gente vai ter aqui o sal fica rosa, né? Nessa segunda situação, este outro complexo aqui, onde ele está associado ao cloro, ele fica azul, tá? E a gente tem o ΔH aqui no final e tudo mais. E indique a alternativa que apresenta uma ação sobre o sistema que favorece a formação da solução de cor azul. Eu quero formar mais deste complexo aqui. Então, primeiro, olha, se tem ΔH, o ΔH aqui, ó, é positivo, então representa um processo endotérmico para a reação direta e a reação inversa é exotérmica. Então, vamos ver. Diminuição da concentração de Cl-. Nós vimos lá na última aula que quando a gente diminui a concentração de um participante, o equilíbrio desloca no sentido deste participante, desloca para o mesmo lado. Então, o equilíbrio vai deslocar para cá. E aí eu não vou formar mais do composto azul. Então, não serve. Diminuição da temperatura. A reação direta é endotérmica. Então, se a gente aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica. Consequentemente, favoreceremos a formação do composto azul. Só que ele falou diminuir a temperatura, então a gente vai favorecer a reação inversa. Então, não é o que a gente busca. Então, essa está errada, essa está errada. Diluição da solução. O que é diluição da solução? Adicionar água. Quando a gente adiciona água, que é um participante líquido, é um solvente, o equilíbrio não desloca. Aumento da concentração de água. Água, por ser um participante líquido, tem uma concentração
constante. Sendo assim, nos resta a alternativa E. A adição de cloreto. O que é o cloreto? Cl-. O cloreto de sódio, desculpa, cloreto de sódio aquoso. O que seria isso, gente, adicionar cloreto de sódio aquoso? Cloreto de sódio é o NaCl, que a gente conhece como sal de cozinha. Quando a gente adiciona em água, ele origina íons Na+, Cl-. Então, ao adicionar sal de cozinha, a gente vai estar acrescentando Cl-. Quando a gente adiciona um participante, o equilíbrio desloca no sentido oposto. Então, essa situação produz mais do composto azul. Ok? 2. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por meio do processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, que seria isto daqui. E aí colocou pKa para a gente, pKa igual a 6. E permite que esse composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada seguida de filtração simples. Considere que pKa é igual a menos log de Ka, e que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Então, o que acontece aqui, gente? Este pKa baixo aqui me indica, né, que este grupo ele tem caráter ácido. Então, o que acontece? Como essa estrutura aqui, como esse composto, que é o lapachol, ele é um composto orgânico, né? Os compostos orgânicos, quando a gente precisa fazer uma extração deles, geralmente, né, a gente vai utilizar vários processos, por quê? Inicialmente eles vão se dissolver, vão se solubilizar muito bem em solventes orgânicos, tá? Que geralmente são apolares. E aí, para a gente fazer uma extração deste lapachol aí, numa filtração simples, né, que geralmente está em meio aquoso, a gente precisa tornar esta molécula solúvel em água. Como que a gente vai transformar ou tornar essa molécula, que tem um caráter ácido e que se dissolve muito bem em solventes apolares, né, para que ela se dissolva numa solução aquosa? Então, a gente pode fazer uma reação dessa estrutura, né, para que ela seja convertida num composto que tenha característica polar. Que tipo de reação que eu posso fazer com um ácido para torná-lo mais polar e ele se dissolva melhor em água? Uma reação de ácido mais base. As reações de ácido com uma base, né, são chamadas de reação de neutralização, elas originam sais, que são compostos iônicos. E os compostos iônicos são polares, e a grande maioria dos sais se dissolve em água. Então, nas alternativas aqui, eu tenho que achar alguma solução que tenha característica o quê? Básica. Porque a gente já viu pelo pKa, que foi fornecido para a gente, que este grupo tem caráter ácido. Então, a solução ácida vai reagir com esse grupamento aqui, né, para que seja formado um composto iônico. A alternativa correta, gente, é a solução de carbonato de sódio para formar um sal de lapachol. Por quê? Este sal aqui, que é o Na2CO3, o que acontece, gente? Os sais, né? A parte da fórmula que origina o cátion, tá? Ele vem das bases. O restante da fórmula, que seria o nosso ânion, vem dos ácidos. E aí o que acontece? Nós temos ácidos e bases com caráteres diferentes, com forças diferentes. Quando a gente reage ácidos e bases com forças iguais, né, a gente geralmente origina
sais neutros. Mas se as forças deles forem diferentes, o sal ele vai ter o caráter daquele grupo mais forte. No caso aqui, o CO3, ele vem do ácido carbônico, tá? Que é o H2CO3. Então, o CO3 vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco. O Na, ele vem do hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, é uma base forte. Então, este sal aqui, ó, ele tem caráter básico. Ou seja, ao ser dissolvido em água, ele vai conferir àquela solução um caráter básico, que é o necessário para que se reaja com o Lapachol, forme um composto iônico e ele passe a se dissolver melhor em água. As outras alternativas a gente não vai ter isso, tá? Então, 2 é a letra A. 3. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Entre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Quais gases que formam ou provocam a chuva ácida? São os óxidos, que é um grupo, né, que a gente estuda lá nas funções inorgânicas. Mais especificamente quem? Os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio, tá? Vocês podem ver aí também alguém comentando sobre o CO2, tá? Mas no caso do fenômeno, né, deste fenômeno ambiental, né, que a gente chama de chuva ácida, o CO2 não vai ter uma grande participação, não. Por quê? A chuva, ela naturalmente já é ácida. E ela é ácida em função do CO2 que se dissolve nela. O CO2, ao se dissolver com a água, né, a gente viu aí na aula anterior, ele forma, né, um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então, esse ácido carbônico ele vai ser responsável por deixar o pH da água ácido, tá? Menor do que 7, que é um pH normal. Quando este pH normal, que está em torno de 5,6, próximo de 6, tá? Ele abaixa mais, é porque na chuva estão dissolvidos outros ácidos mais fortes. E esses outros ácidos mais fortes são dissolvidos lá em virtude do aumento desses gases aqui, destes poluentes na atmosfera. Então, os gases ou os óxidos de enxofre, eles, ao se dissolverem na água, originam ácido sulfúrico, que é um ácido forte. E os óxidos de nitrogênio, ao se dissolverem na água, produzem ácido nítrico, que é outro ácido muito forte. Então, o pH vai cair mais ainda, e aí a gente vai ter o fenômeno da chuva ácida. Tem inúmeros problemas, tá? Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo solução adequada. O que seria uma solução adequada, gente? Já que esses óxidos têm caráter ácido, ou seja, dissolvidos em água, eles formariam um ácido, esta solução ela tem que ter uma substância que, reagindo com um ácido, forma um composto mais neutro, né? Que seria o que a gente chama de sal. Então, o que tem que ter aqui nessa minha solução? Tem que ter algum grupamento básico. Qual que é o grupo característico das bases? A hidroxila, o OH-. Então, considere as informações das substâncias listadas no quadro abaixo. Nós temos aqui, ó, 5 compostos com as equações que representam os equilíbrios deles e os valores da constante de equilíbrio. Entre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes são. O que a gente tem que procurar aqui primeiro, gente? Quais dessas substâncias, ao estabelecerem um equilíbrio com a água, vão liberar a hidroxila, o OH-. Então, a gente vai ver e a gente vai ficar entre estas três aqui, ó. Piridina, metilamina e hidrogeno fosfato de potássio.
Agora eu quero saber, destas, qual que tem a maior eficiência para remover esses poluentes? Aquela que tiver um maior caráter básico. E a gente vai analisar pelo valor da constante de equilíbrio, né? Então, analisando o valor da constante de equilíbrio, a gente vai ter que procurar qual dessas substâncias vai apresentar um maior valor de constante de equilíbrio. A que apresentar um maior valor é a nossa resposta. Então, comparando aqui, ó, as bases, olha, base 10, e aqui eu tenho 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a menos 2. 10 a menos 2 é muito maior que 10 a menos 4 ou 10 a menos 9. Então, a nossa resposta é o hidrogeno fosfato de potássio, porque ele apresenta o maior valor aqui de constante de equilíbrio, tá? 4. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes em corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Então, a gente tem o processo 1, que não apresenta uma constante de equilíbrio, e 3 outras equações com seus respectivas constantes de equilíbrio. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Gente, esta atividade aqui, ela emprega basicamente o que a gente viu lá na termoquímica, na lei de Hess, tá? A gente consegue, utilizando as equações 2, 3 e 4, chegar na minha equação número 1, tá? Utilizando aquelas mesmas regras que a gente já aprendeu. Só que no caso aqui, ó, a gente, para calcular a constante de equilíbrio dela, a gente não vai usar o mesmo princípio da lei de Hess. Na lei de Hess, a gente somava os valores de ΔH para chegar no ΔH final. Aqui não. A gente vai, depois de fazer as modificações necessárias, a gente vai, então, multiplicar os valores das constantes de equilíbrio. E aí o resultado dessa multiplicação será o valor da constante da minha equação número 1. Então, olha só, eu preciso de ter carbonato de cálcio sólido do lado dos reagentes, eu encontro esse carbonato de sódio aqui do lado dos reagentes, então ok. Eu preciso de ter CO2 e água do lado dos reagentes também, vamos ver onde que a gente tem, aqui a gente tem, olha, CO2 e água do lado dos reagentes, então mantemos a equação 4. Do lado dos produtos, a gente precisa de ter íon cálcio e 2 bicarbonatos, tá? Íon bicarbonato. Olha só, o cálcio eu encontro aqui, ó, na equação 3. Então também está no local certo, está do lado dos produtos. Mas, na equação 4, eu tenho apenas um íon bicarbonato. O segundo íon bicarbonato está aqui na equação 2, só que ele está do lado dos reagentes. Então, o que a gente tem que fazer com essa equação? A gente tem que inverter esta equação. Quando a gente invertia uma equação lá na termoquímica, a gente trocava o sinal do ΔH. Quando é constante de equilíbrio, é como se a gente invertesse aquela expressão. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, se aqui é 3 vezes 10 a menos 11, né? 3 vezes 10 a menos 11, né? É o quê? É isso sobre 1. Quando a gente inverte essa equação, isso vem para cima, isso vem para baixo. Aí vai ficar 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Ok? Depois, eu não vou aplicar a lei de Hess para chegar na equação 1, não. Mas se vocês inverterem essa primeira equação e depois somarem as 3 equações, vocês vão chegar na equação número 1. Tá? O que nos interessa é o cálculo da constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio vai ser K1 vezes K2 vezes K3. Então, K vai ser... O que é K1? A gente viu ali que está ao contrário, né? Então, 1 vezes 10, 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11, vezes
né? O aqui, o 2, 6 vezes 10 a menos 9, vezes 2,5, eu vou precisar da minha borracha aqui. Pronto. 2,5 vezes 10 a menos 7. Então, quando a gente multiplicar todo mundo aqui em cima, né? E fazer os cálculos adequados aqui com os meus expoentes, depois dividir pelo valor de baixo, a gente vai chegar numa constante de equilíbrio de 5 vezes 10 a menos 5. Letra B. Ok? Questão 5. Considere volumes iguais de soluções 0,1 mol por litro dos ácidos listados a seguir, designados por 1, 2, 3 e 4 e seus respectivos Ka. Então, aqui a gente tem os 4 ácidos, suas fórmulas e o Ka de cada um. Como será a concentração de H+, né? Aí a gente tem que ver as alternativas aqui. Então, como eles estão à mesma concentração, gente, então a gente pode só analisar o valor de Ka. A gente observa que este daqui ó, tem o menor valor de Ka, que é 10 a menos 5, tá? Então, se ele tem o menor valor de Ka, este ácido é o mais fraco. Quando a gente caminha para baixo, os valores de Ka vão tendo expoentes cada vez maiores. E aí a gente chega nesse último aqui, ó, 10 a menos 1, e vai configurar o ácido mais forte de todos. Consequentemente, se esse ácido é fraco, ele ioniza pouco. Quer dizer que a concentração de H+ no meio será baixa. Se o ácido é forte, quer dizer que ele ioniza muito. Consequentemente, a concentração de H+ é alta. Então, a gente vai ficar com a alternativa A. A concentração de H+ ela vai ser maior na solução do ácido 4, pois ele apresenta o maior valor de Ka. Agora a gente vai para a semana 4. Para sobreviverem, os animais aquáticos apresentam limites de resistência em relação ao pH das águas em que habitam. Por exemplo, o pH de sobrevivência das conchas é 5,5, dos camarões, 5,8, dos caramujos é 7 e dos paramécios é 9. A seguir, analise e complete a tabela para as soluções. Então, aqui a gente tem a solução A com um pH igual a 7. Isso quer dizer que a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 7. No caso da solução B, a gente não tem o pH, mas tem a concentração estimada de H+. A gente está vendo que ela é menor do que 10 a menos 7. Então, quando a concentração é menor que 10 a menos 7, quer dizer que o pH aqui vai ser menor do que 7. Ou seja, aqui a gente tem uma solução com meio ácido. C. Quando a desculpa, contrário aqui, ó. Se a concentração aqui é baixa, vamos voltar aqui. Se a concentração de H+ aqui é baixa, vamos representar aqui para vocês entenderem. Se a concentração de H+ é baixa, quer dizer que a concentração de OH- é alta. Então, se esta é alta, quer dizer que o pH aqui, ó, vai ser maior do que 7, tá? Ou seja, essa solução aqui, ela é básica, alcalina. Agora aqui, se a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7, né? Então aí a gente vai inverter as setinhas aqui agora. Se a concentração aqui é maior que 10 a menos 7, eu tenho baixa concentração de OH-. Consequentemente, isso vai dar um pH menor do que 7. E aí a gente vai ter aqui um meio ácido, tá? De acordo com as informações e com os dados obtidos na tabela, pode-se dizer que sobreviverão nas soluções B e C, respectivamente. Então, vamos analisar lá. As conchas vivem muito bem num pH igual a 5,5. 5,5 corresponde a um meio ácido.
Depois a gente tem os camarões, que vivem muito bem num pH igual a 5,8, que também é menor que 7, que é um meio ácido. Os caramujos vivem num pH igual a 7, então este é o meio neutro. E a gente tem, por fim, ali os paramécios, que vivem em um pH igual a 9. Então, pH maior do que 7, então o meio é básico. Então, gente, solução B é básica. Então, quem que vai viver bem nessa solução básica? Paramécio. Então, aqui, quem vai viver bem são os paramécios. E na solução C a gente tem um meio ácido, então pode ser concha ou pode ser camarão. Então, pela sequência aqui, ó, tem que vir primeiro paramécio e depois tem que vir concha ou camarão. Então aqui, ó, caramujo não pode ser, então concha, letra E, tá? 2. O vinagre é uma substância muito utilizada como tempero em saladas. Sabe-se que uma amostra de vinagre apresentou pH igual a 2. Isso corresponde a uma solução de ácido acético. Qual a concentração em mols por litro de H+ dessa solução de ácido? Então, se nós utilizarmos a fórmula, que é pH é igual a menos log da concentração de H+, né, nós vamos perceber que o pH que vale 2, né, ele dá um menos log da concentração de H+, né? E aí, esta concentração de H+, né, ela vai ser resultante a 10 a menos 2. Então, gente, o que na verdade é o pH? Quando eu dou a concentração de qualquer coisa para vocês, eu falo que a concentração do meio é 10 a menos 3. O pH é o valor do expoente. Então, se a concentração é 1 vezes 10 a menos 3 do meio, o pH equivale a 3. Ah, a concentração do meio é 1 vezes 10 a menos 9. Então, o pH é igual a 9. Tá? Então, nesse caso, como ele deu o pH para a gente, que é 2, eu sei que a concentração de H+ aqui tem que ser igual a 10 a menos 2. 10 a menos 2 ou 1 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa. Tá? Então, 1 vezes 10 a menos 2. O que é 1 vezes 10 a menos 2, gente? 1 vezes 10 a menos 2 é 0,01 mol por litro. Então, a concentração aqui, ó, em mols por litro de H+, é a letra B. 3. Um jogador de futsal tomou 2 copos de água após o primeiro tempo de jogo. Em decorrência disso, 50 ml do suco gástrico com pH 1. Então, olha lá, o pH 1 do suco gástrico. Diluíram-se nos 450 ml de água ingerida. O pH do suco gástrico diluído na solução resultante logo após a ingestão da água pelo jogador é. Então, a gente viu aqui, ó, pelo mesmo raciocínio aqui em cima, que eu consigo chegar na concentração de H+ do meio pelo valor do pH. Então, se o pH vale 1, isso quer dizer que a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro, ou simplesmente 10 a menos 1 mol por litro. Por que isso daqui é importante, gente? Porque ele falou que esta concentração aqui, ó, que é representada pelo pH de 1, está em 50 ml de suco gástrico. Então, a gente tem um volume de 50 ml. E esse jogador ele tomou 2 copos de água. Então, foi feito um processo de diluição. Então, a gente tem aqui, ó,
450 ml de água que foi adicionado, né, a o volume inicial. Então, quer dizer que este volume é o volume inicial, o volume final, ele corresponde aos 50 ml de suco gástrico, mais os 450 ml de água, resultando em 500 ml. E aí a gente aplica na fórmula de diluição. Então, a concentração inicial de H+, aqui, ó, é 1 vezes 10 a menos 1. O volume inicial eram 50 ml. A concentração final nós estamos buscando, vezes o volume final, que é 500 ml. Então, quando nós chegarmos, né, no resultado ali, a gente vai ter especificamente o seguinte. Deixa eu colocar o resultado final aqui para a gente. Então, vai dar 5 dividido por 500. Que vai dar 0,01 mol por litro. O que é 0,01 mol por litro, gente? 0,01 mol por litro. Isso é igual a falar 1 vezes 10 a menos 2. Essa é a concentração do H+ agora. E a gente viu que para calcular o pH, ou para determinar o pH, se é 1 vezes 10 elevado a menos alguma coisa, o pH é o valor, né, do expoente. Então, o pH aqui agora é 2. Então, o pH vale 2. Agora, depois que essa pessoa bebeu a água. Então, letra A. 4. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada água de reuso, recomenda-se. Então, a água de reuso vai ser aquela água que a gente utilizou num determinado tratamento, um determinado procedimento, aliás, na nossa casa, e a gente utiliza para um outro fim, né? Qual seria um possível fim para uma água de reuso? Então, quando a gente analisa as alternativas aqui, uma água de reuso não é indicada para preparo de alimentos, né? A gente precisa de uma água potável para isso. Consequentemente, não vai ser indicada para a produção de fármacos, a gente precisa de ter um procedimento bem asséptico, bem estéril, para a gente produzir um remédio e comercializar esse remédio. Não vai ser utilizado para a gente abastecer reservatórios e mananciais também. Nesse caso, a gente precisa de uma água potável, não contaminada. Também não é indicado para a gente tomar banho, nem fazer higiene pessoal. Consequentemente, uma água de reuso pode ser utilizada para lavagem de ruas e áreas públicas. Letra E. Que é o que, por exemplo, quando a gente vai lá lavar roupa, né? Aquela água que a gente utiliza, que bateu a roupa, que tem sabão, que tem mais não sei o quê, a gente utiliza para lavar o chão do nosso quintal, por exemplo, a fachada da nossa casa. Então, seria uma das aplicações. E a última, o suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH entre 0 e 7, ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores segundo a natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Então, percebam que aqui embaixo a gente tem a escala até o 14 e a cor que apresenta, tá? Vermelho, rosa, roxo, azul, verde e amarelo. Abaixo, algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Então, temos 4 materiais e as 4 cores que foram observadas. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, caráter. Então, é basicamente a gente comparar a cor que a gente observou com a escala que é acima, tá? Então, verde. Onde a gente observa a cor verde aqui, ó? Neste intervalo, em torno de 11 a 13. Então, pH maior do que 7, né, a gente sabe que é
básico. Então, aqui, ó, ele tem um caráter básico, que é pH maior que 7. Leite de magnésia, azul. Olha o leite de magnésia, gente. O azul compreende a faixa do 9 ao 11. Também um pH maior que 7. Consequentemente, ele também é básico. Vinagre, vermelho. O vinagre aqui, ó, ele compreende os valores de 0 até 3,5. pH menor que 7. Então, este meio aqui é ácido. E, por último, leite de vaca, rosa. Então, o rosa a gente está vendo que compreende 3,5 até 6,5. Então, pH menor que 7. Também é ácido. Então, a gente tem que marcar a alternativa que tem a sequência básico, básico, ácido, ácido. É a letra E. Dessa forma, a gente, então, termina, né, a correção dos exercícios do PET volume 6. Então, vamos esperar agora as informações em relação ao próximo PET para saber como é que vai funcionar, que é o PET volume 7. Então, continuem acompanhando as correções no canal do YouTube, no blog. Então, nesses dois canais aí, nessas formas de contato que a gente tem com vocês encontram as correções das disciplinas de Biologia, Química e Física, né, dos PETs, dessas 3 disciplinas. Agradeço, então, a presença de vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.